leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e hoje nós vamos conversar sobre Colin Hoover. Bom, antes de começar eu queria pedir para você, caso você goste desse vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, ok? Então beleza, eu vou comentar rapidamente a minha história com a Colin Hoover. Eu acredito que eu já comentei no vídeo sobre Regretting You, eu vou deixar linkado aqui. Que, a propósito, aproveitando que eu citei o Regretting You, ele agora tem uma edição em português, eu acho que tem pré-venda, né, pela Galera Record. Eu vou deixar a foto da nova edição aqui. E, assim, particularmente eu não gostei muito da tradução para o português, que eu acho que Sempre Foi Você. Mas, né, eu acho que não tem tanto sentido de acordo com a história, mas enfim, isso é uma opinião pessoal. Leiam Regretting You, beleza? Então tá. Eu comecei a ler Colin Hoover, que eu tinha comprado esse box, que contém 3 livros dela, que é o Novembro 9, É Assim Que Acaba e Tarde Demais. Eu dei pra minha mãe, mas acabou que eu li os 3 livros antes dela. Eu comecei a ler o Novembro 9, e ele conta a história de uma menina que conhece o Ben, me fugiu o nome dela, a Fellow, eu sempre esqueço o nome de protagonista. A Fellow, ela conhece o Ben, e a Fellow, ela, como é que eu posso dizer? Ela conhece ele na véspera do aniversário dela, então ela conhece ele no dia 9 de novembro. E aí o livro vai contar, assim, a história de 5 anos, ele vai contar a história 9 de novembro durante 5 anos. É semelhante a um dia, tá? Ele é um pouco semelhante sim, mas vai abordar só 5 anos da vida desses personagens, enquanto um dia aborda, eu acho que é 20 anos, se não estiver enganada. Enfim. A Fellow conhece o Ben e a Fellow, ela tem algumas queimaduras no corpo dela, porque a casa do pai dela pegou fogo e ela teve algumas... ela ficou com algumas marcas e ela era atriz quando ela era mais nova e desde então ela não conseguiu mais trabalho no meio artístico por causa das queimaduras. Então, para ela tá um pouco difícil lidar com isso. E no aniversário de 1 ano, né, que ela se queimou, que ela sofreu esse acidente, ela conhece o Ben. E assim, esse é um livro que ele é difícil de dizer, porque eu vi muita gente no Instagram comentando que estava lendo ele, e o que eu vou falar agora é uma opinião pessoal minha, você não precisa levar pro lado pessoal, ficar com ódio, com raiva e nem brigar comigo, mas... Na minha opinião, Novembro 9, ele é um ótimo livro durante 80% dele. Nos últimos 20%, ele foi, assim, uma decepção atrás da outra. Porque acontece um fato aqui que me deixou extremamente decepcionada. E tudo que eu estava gostando no livro caiu por terra. Então, assim, a autora desenvolve muito bem os personagens. Eu gosto da escrita da Colin, eu gostei da história, eu estava amando a história. Mas teve um detalhe no final do livro que eu falei, poxa, Colin, não precisava disso. Você caiu no meu conceito. Então, assim, esse detalhe que acontece no final do livro me fez ter um certo... Assim, eu não consegui gostar da obra depois que esse segredo foi revelado, sabe? Não é nem segredo, depois que essa atitude da protagonista foi feita. Então eu fiquei muito decepcionada. E aí o Novembro 9 já não funcionou pra mim. Eu acho que eu dei 3 ou 2 estrelas no Scooby. E aí, em sequência, eu li o Tarde Demais, que vai contar a história de uma menina, que me fugiu o nome dela. Ela namora um traficante, que é o Asa, e ela conhece um cara que é o Carter. E ela meio que fica nesse triângulo amoroso. O que ela não sabe é que o Carter, ele tá trabalhando com o Asa como traficante, né, ajudando lá o Asa. Só que, na verdade, o Carter, ele é um agente da polícia infiltrado. E os dois meio que vão começar a flertar um com o outro a ponto de se apaixonarem. Tarde Demais, na verdade, ele foi escrito no Wattpad, ele foi liberado no Wattpad. E, assim, o que eu posso dizer desse livro? Ele é bem, assim, ele é muito semelhante a livros do Wattpad, ele é muito característico. Aquelas reviravoltas meio doidas, ele tem um hot bem explícito, muita violência, tanto que ele não é indicado para menores de 18 anos, palavras de baixo calão, então assim, ele é bem sem desmerecer, eu não estou desmerecendo
pessoal que escreve no Wattpad, mas ele é bem assim característico de livros do Wattpad. Confesso que mesmo o livro tendo seus defeitos, eu gostei muito. A leitura transcorre assim rapidamente, a escrita da Colleen é muito fluida e apesar desse livro ser um pouquinho mais problemático do que o Novembro 9, e o Novembro 9 é problemático na minha opinião, eu gostei muito do Tarde Demais, simplesmente pelo fato de que foi fluido, eu gostei assim do desenvolvimento dos personagens, porém o final pra mim foi um pouco cansativo. Pois é, eu e meus problemas com finais de livros de Colleen Hoover. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens, mas o final eu achei extremamente cansativo. Pra mim a Colleen podia ter terminado onde ela precisava, mas ela quis aumentar um pouco a história, ela foi anexando epílogo, 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 epílogo do epílogo. Eu fiquei, gente, esse livro não vai acabar mais, já deu, não precisa disso tudo. Mas é uma leitura que eu gostei bastante. E nós temos o incrível É Assim Que Acaba, que conta a história da Lily e do Riley. Eu já comentei sobre esse livro no vídeo que eu falei do Com Amor Charlie e Com Amor Killan. Vou deixar linkado aqui em cima. E o É Assim Que Acaba, né, vai contar a história da Lily e do Riley. Ela acabou de perder o pai dela e ela encontra com ele por acaso num terraço de um prédio. E os dois começam a conversar. Então, nós vamos ter o amadurecimento dos dois personagens, principalmente da Lily, que é a protagonista. E esse livro trata de um tema muito importante, muito atual. E eu gostei muito da forma como a Colleen Hoover escreve sobre esse tema, como que ela mostra o que é problemático, o que não é. E, assim, é um livro necessário. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro, porque ele é apaixonante, ele é lindo, ele tem tudo que um livro que conscientiza precisa ter. Então, assim, É Assim Que Acaba com certeza o melhor livro que eu li da Colleen Hoover. Como nós estamos falando da Colleen Hoover, né, então eu já vou falar dos e-books que eu li dela. Eu li o Regret New, que eu não vou falar muito porque já tem resenha, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas o Regret New também é um dos meus preferidos da Colleen. Concordo que ele é um pouco cansativo, o final dele eu achei muito arrastado, porque ele conta a história da Clara e da Morgan e tem um segredo envolvendo as duas, no caso elas são mãe e filha, e aí tem um segredo envolvendo elas e mais ou menos em 20% do livro esse segredo é revelado, só que fica meio oculto. E aí a resolução do livro demora muito pra acontecer e pra mim quebrou um pouco o clima, sabe? Então eu gosto muito do livro, eu gosto mais do desenvolvimento das personagens, da relação delas, do que da reviravolta que tem no final do livro. E nós vamos falar também, né, estamos falando de Colleen Hoover, temos que falar do Verity, que eu li também em e-book, e o que eu posso dizer do Verity? Ele vai contar a história de uma escritora, que também me fugiu o nome, mas ela é contratada pelo Jeremy, que ele é marido de uma outra escritora de muito sucesso, que é a Verity, e ele contrata ela junto com a equipe de editor, da editora onde a esposa dele trabalha. Ele contrata essa menina, essa autora, para escrever os livros da Verity, porque a Verity meio que tá em coma, ela sofreu um acidente e ela tá, entre aspas, vegetando, ela só responde a aparelhos, ela não consegue levantar para ir no banheiro, nem nada do tipo. Só que em um determinado momento, a nossa protagonista vai se apaixonar pelo Jeremy e ela vai desconfiar que talvez a Verity não esteja em coma, talvez ela esteja mais lúcida do que o pessoal imagina. E assim, Verity é um livro de suspense, ele tem um bom desenvolvimento, eu acho que ele tem muitas cenas de sexo, eu achei extremamente cansativo, eu acho que não precisava disso. Outro livro que também tem é o Tarde Demais, né, por isso que eu falei que ele é bem assim, Wattpad, porque ele é bem explícito, mas o Verity consegue ser ainda mais, e eu acho que as cenas de sexo de Verity são assim, infundadas, porque não precisava tanto
da protagonista ficar pensando em sexo e ficar assim sonhando com sexo e ficar lendo sobre sexo igual ela ficou. Então eu achei extremamente cansativo e eu acho que não tinha necessidade nenhuma de colocar isso tão em abundância no livro. Não que eu seja puritana, eu leio livros hot, eu gosto de livros hot, mas chega um momento que fica cansativo e pra mim eu não estava condizendo com a história. Então, e nós temos o plot twist do Verity, que pra mim já era esperado lá pra 20, 30% do livro, eu já estava imaginando que esse plot twist poderia acontecer. E aconteceu e eu terminei de ler, tipo, tá bom, legal. Não fez muita diferença pra mim. Pra mim, Verity é um livro ok. Eu acho louvável a autora sair do YA e querer brincar um pouco com um suspense, com um gênero que ela não tá acostumada. Ótimo, Colin, acho incrível isso. Foi um ótimo livro para quem nunca escreveu nada do gênero. Porém, contudo, todavia, entretanto, não funcionou pra mim. Eu já tô acostumada com vários livros de suspense e eu não achei essa Coca-Cola toda. Mas é um bom livro caso você não goste do gênero, caso você não conheça o gênero. E o próximo livro que eu vou comentar, mas eu acho que eu não deveria incluir ele na lista, é O Lado Feio do Amor, porque eu ainda não terminei. Eu tô há 2 meses lendo esse livro e talvez eu possa dizer, eu tô na página 100 ainda, talvez esse seja o livro que eu menos gosto da Colleen Hoover. Mas Jéssica, você não terminou O Lado Feio do Amor, como você pode dizer isso? Exatamente por isso. Eu acho ele tão fraco, tão cansativo, tão chato. Os personagens pra mim são tão chatos que eu não consegui concluir até hoje. E é difícil eu enrolar tanto para concluir uma leitura, mas O Lado Feio do Amor não está funcionando pra mim. Vou terminar antes do final de 2020? Vou, com certeza. Mas assim, é uma decepção. Então, de todos, eu acho que ele consegue ser ainda mais decepcionante do que o próprio Novembro 9. Sobre O Lado Feio do Amor, ele vai contar a história de uma menina que era enfermeira, a Tate, eu acho que é a Tate mesmo. E ela conhece o vizinho do irmão dela, ela vai morar com o irmão dela no apartamento dele. E o vizinho do irmão dela é o Miles, ele é um cara, ele é aviador. E aí acaba surgindo uma química ali entre os dois e eles meio que começam a flertar e o Miles fala com ela assim, olha, nós podemos ter um relacionamento sexual sem compromisso, tá tranquilo em relação a isso. Porém, você não pode perguntar do meu passado e você não pode esperar por um futuro. Só que assim, eu tô na página 100 e nós ainda estamos na sinopse. Eles nem começou a ficar juntos. Eu acho que eu parei no primeiro beijo dos dois. E assim, a Tate é uma protagonista que ela parece... pra quem é enfermeira, ela é muito burra, sabe? Então assim, a narrativa dela é muito cansativa. O livro é narrado pela Tate e pelo Miles, então são capítulos alternados. Eu recebi um spoiler do final do livro que me deixou mais desanimada para concluir essa história, mas eu vou concluir até o final do ano e vamos ver se eu vou me surpreender até o final. Esses foram os livros que eu li da Colleen. Eu tenho outros aqui na estante para poder ler, né? A saga do Em Busca de Cinderela, que é um caso perdido, Talvez Um Dia, que eu ainda não li. Tenho outros livros da autora que eu ainda não li. Eu li também o Confesse, eu vou deixar a foto dele aqui. O Confesse, eu tô assistindo a adaptação dele, que eu ainda não concluí a adaptação. É uma minissérie, na verdade, e ele vai contar a história de uma menina que ela tá morando, acho que em Los Angeles, e ela começa a trabalhar como é que chama aqueles ambiente de artista? Numa galeria de arte, sabe? E aí ela começa a trabalhar nessa galeria de arte com ele e ela meio que se apaixona por ele, mas aí nós vamos ver que tem mais do passado dela que as pessoas meio que não sabem. Então é um livro, confesso, é um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas também no Scoob. Eu adorei. Eu li com um dia, eu acho que talvez é um dos que eu mais gosto também da Colleen. A adaptação eu estou gostando mais ou menos, porque tá bem diferente do livro, mas até o momento eu tô gostando bastante. Pelo menos eu gostei mais do Confesse do que do Lado Feio do Amor, que eu acho extremamente cansativo. Mas, enfim,
Esses são alguns livros que eu li da Colin. Esse ano eu provavelmente só vou terminar o Lado Feio do Amor e parar por aí. Eu acredito que eu não vou ler mais nada da autora. Ano que vem eu vou ver se eu leio o resto. Tem muitos lançamentos dela pra vir. Tem o Hot Bones, que a galera ainda não confirmou quando que vai ser lançado, mas ele foi muito hypado lá na gringa. E agora, né, que a galera vai trazer o Regret You. E eu tô louca pra poder saber o que vocês vão achar, porque realmente é um livro muito bom e eu acho que é bem diferente de todos esses que eu já tinha lido dela. Ele é um livro bem diferentão. Bom, me conta aqui embaixo qual que é o seu livro preferido da Colleen Hoover, se você gosta da Colleen Hoover, se você não gosta de YA, ou se você gosta, qual que é o seu livro preferido desse gênero. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Tudo que eu disse aqui, né, além da sinopse, foi a minha opinião, então não precisa levar pro lado pessoal ou brigar comigo. Tudo bem se você tem amado o Lado Feio do Amor, isso não é um problema. É só que pra mim realmente não funcionou. Isso é muito pessoal. O livro é uma coisa muito pessoal. O que funciona pra mim às vezes não funciona pra você e vice-versa, né? Enfim, obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!